Welcome, people! Hello! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de inglês hoje consiste em falar sobre esse verbo que todas as pessoas, acredito eu que a maioria, né, uma grande parte das pessoas conhecem ou já ouviram falar sobre o verbo to be, verb to be, e quando ele é aplicado. Só que muitos ainda têm uma certa dificuldade em aplicar esse verbo, principalmente no tempo presente, simple present tense, e hoje nós veremos quando nós utilizaremos esse verbo dentro de uma oração, ok? E qual é a função dele? Quais são as formas verbais? Né? Sobre a questão de estrutura frasal, em forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Então, vamos à nossa aula de hoje. Let's go! So, verb to be em simple present tense, don't forget the subject pronouns. Nós vimos em algumas aulas anteriores aí, no vídeo, que o verbo to be, ele conjugado no presente simples, ele precisa de sujeito. Seja nome, sejam pronomes. Então eu coloquei aqui os subject pronouns, só para podermos relembrar que o uso dos subject pronouns consiste sempre no início de uma oração, tá? No início de uma frase. Então esses são os pronomes sujeitos que nós vimos no vídeo anterior. I, you, she, he, it, we, you and they. E o verbo to be, conjugado no presente, terá que vir acompanhado de um desses pronomes. Lembrando que o verbo to be, ele vai sofrer modificações. Vamos ver aí que tipo de modificações nós temos. Let's go. So, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, and they are. Então, esse é o verbo to be conjugado no tempo presente, em simple present tense. Percebam, tá? Aqui rapidamente, pela setinha. Am, are, is. Esse é o verbo to be. E por que ele sofre essas modificações? Porque ele é considerado um verbo irregular, irregular verb. Então, os verbos irregulares, eles sofrem uma modificação na sua estrutura, ou seja, na hora de flexionarmos, na hora de conjugarmos esse verbo, tá? Por ele ser considerado irregular, dependendo do sujeito, ele vai ter essas alterações, essas modificações. Beleza? Então, isso é a forma afirmativa do verbo to be. Okay? The affirmative form of the verb to be in the simple present tense. Take a look in these examples. Vamos observar então aí frases onde utilizei o verbo to be, o sujeito e um complemento. The first one, I am a good student. The second, we are friends. The third, she is my mother. Então, utilizei aqui o sujeitozinho, I, verbo to be sempre será am. We, verbo to be será are. She, verbo to be será is. Sempre nessa ordem e nessa estrutura, ok? The next, Homer is working. The dog is sleeping. The kids are playing. Percebam que aqui eu não utilizei mais pronomes, e sim nomes, tá? Substantivos. Então tem o Homer, que no caso todos conhecem aí, né? Que é o Homer Simpson. E por ele ser um gênero masculino, então eu utilizo is. Quando eu falo de animal, tá? Eu também vou utilizar o verbo to be is. Quando eu tenho mais de uma pessoa, tá? Aqui são as crianças, aí sim eu utilizo o plural are. That's it. Okay, folks? Verb to be. We use the verb to be to show the status or characteristics of something or someone. Então, sempre nós vamos utilizar o verbo to be, né? Para mostrar um status ou características, qualidades de alguma coisa ou alguém. E aí eu coloquei aqui alguns adjetivos, tá? Ó, hungry, que significa estar com fome, faminto. Thirsty, sede ou sedento. Cold, frio. Hot, quente. Sleepy, adormecido. Angry, chateado. E aqui embaixo, tá? É a questão de X years old, ou seja, esse X aqui é para indicar a quantidade, tá? O número de anos, a idade que você possui. Vamos ver alguns exemplos? Take a look in these examples. She is 20 years old. Ó, acabamos de mencionar ali, né? Então ela tem 20 anos, essa pessoa, né? Então, nesse caso, eu tenho ali o numeral,
cardinal, né? A forma numérica aqui, seguido da expressão years old para indicar a idade. He is cold. Ele está com frio. You are hungry. Você está com fome ou você está faminto. Então, eu posso utilizar o verbo to be, sim, sempre para a questão de identificação de adjetivos em seguida, tá? E aí eu coloquei um summary, tá? Que no caso seria aí um resumo da forma afirmativa do verbo to be. Então, nós temos aí personal pronouns ou subject pronouns, mais a conjugação do verbo to be, tá? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Lembrando que você também pode fazer a forma contrata, que é a forma abreviada. I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, and they are, they're. Ok? Então, isso aqui eu também posso utilizar na forma afirmativa, seja pela forma mais comum, full form, ou pela forma abreviada, contract form. Ok, people? Let's continue. Vamos continuar? Next. Verb to be interrogative form. Então, vamos ver agora o verbo to be na forma interrogativa. O que eu faço? Vamos ver os exemplos aí? Take a look. Are they 56 years old? Are the girls hot? Are we in the square? Então, perceba que eu utilizei o verbo to be, ao invés de ser após o sujeito, eu utilizo ele antes do sujeito. Sempre utilizando o verbo to be no início da frase, sempre antes do sujeito. Repete todo o complemento da oração e não posso esquecer do meu ponto de interrogação, question mark. Ok? Coloquei um summary para que vocês possam observar as outras estruturas do verbo to be, tá? Então, se fôssemos colocar I am na forma interrogativa, am I? You are you? He is he? She is she? It is it? We are we? You are you? And they are they? Ah, então, sempre utilizando o verbo to be nessa estrutura, tá? Sempre antes do sujeito. Ok, folks? Let's try to understand the verb to be in the negative form. Então, vamos ver as formas negativas aí do verbo to be. Let's go. John isn't sleepy. Sarah is not running. You are not my colleagues. Então, percebam que aqui, na segunda e na terceira frase, tá? Nessas duas últimas orações, nós temos o uso do not. Eu posso utilizar o verbo to be e, em seguida, eu vou utilizar a palavra not ao lado do verbo to be. Ou posso fazer a forma abreviada. Is not, a abreviação isn't, que nós chamamos de contract form. E aí nós temos um summary do negative forms. Pay attention. I am, aí eu utilizei aqui, né? O verbo to be com not. Então, vou utilizar para todo mundo. Ó, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. And they are not. Contract form. Eu tenho duas maneiras de colocar a forma abreviada na forma negativa, tá? Eu posso colocar o verbo to be abreviado e o not. Ou posso colocar que nem aqui, ó, nós fizemos com you. Então, you are not, you aren't. He's not, he isn't. She's not, she isn't. It's not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Então, nós temos aqui formas abreviadas. Exceto aqui no primeiro, tá? I'm not, I'm not. Ele não tem, tá? A chamada forma abreviada, onde eu posso pegar esse not e juntar com o am, tá? Eu não posso pegar essa estrutura aqui, onde estou na setinha, galera, prestando atenção, tá? Eu não posso pegar isso aqui e juntar, tá? Em hipótese alguma, gramaticalmente está errado. Mas qual seria a forma de colocar, a forma abreviada? A única que a gramática nos possibilita
a utilizar essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso na forma negativa. Ademais, você pode abreviar tranquilamente, ok? Okay, folks, let's try to do the exercises, okay? And see you next class. Bye bye.